44 minutos, e agora a gente muda de assunto, porque os deputados divulgaram na semana passada uma nova versão do projeto de lei que pretende regulamentar, ou seja, definir novas regras mais específicas para a reforma tributária aprovada pelo Congresso em 2023. Os parlamentares se reuniram, né, em um grupo de trabalho para analisar e também para alterar o projeto enviado pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E está na linha para conversar com a gente, para explicar um pouquinho melhor, né, dar uma esmiuçada nessa história, o doutor Lucas de Assis, ele que é advogado especialista em tributação, né, advogado tributarista. Boa tarde, doutor Lucas, tudo bem? Obrigada por tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde, Vicky. Boa tarde, ouvintes da Jovem Pan. Primeiramente, queria dizer que é um prazer estar aqui tratando de um tema tão importante. Então, o que exatamente está trazendo aí essa nova proposta? O que tem de novidade? Leda, na verdade, houveram algumas alterações, né, em relação à proposta que havia sido apresentada originalmente. São muitos pontos, né, então, Sim, logicamente, a gente não vai conseguir abordar todos eles os aqui. mais importantes. Isso, os mais importantes deles e que tem dado mais o que falar na mídia, né, e entre o povo por causa da relevância, estão relacionados principalmente à questão envolvendo as carnes, né, a inclusão das carnes na cesta básica, que é um desejo da população, né, o que faria com que as carnes passassem a ter uma alíquota zero de imposto, Uhum. né, ou seja, que consequentemente implicaria na redução desses valores. Esse foi um pleito que, infelizmente, acabou não sendo acolhido pelos deputados, a carne continuou ficando fora da cesta básica e, portanto, ela continuará sendo tributada. Embora com uma alíquota menor que outros produtos, né, mas ela ainda seguirá sendo tributada. Isso, no nosso entendimento, é um contrassenso, porque a isenção de tributos da cesta básica, ela tem como objetivo justamente fomentar uma alimentação mais saudável. Né? Eu Sim. não sou nutricionista, mas eu acredito que a inclusão de proteínas na cesta básica e o estímulo ao consumo desses alimentos seja algo que vá de encontro ao objetivo que a norma propõe, que é justamente incentivar o consumo desse tipo de alimento. Claro. Né? E também há até uma certa incongruência, se a gente for pensar bem, porque outros alimentos, como por exemplo o açúcar, eles foram incluídos na cesta básica. Uhum. Né? A gente tem um país onde a gente tem um número elevadíssimo de hipertensos, de diabéticos, né? E a gente sabe os malefícios que o açúcar pode trazer para a nossa saúde, né? E os deputados Fora as ainda assim cáries, né, optaram doutor? por dele. Fora as Desculpa? cáries, né? Os problemas de dentição por causa do excesso de açúcar. Isso, há aí um contrassenso, né? Porque de um lado, retira-se da cesta básica ou mantém-se fora dela um produto essencial, né, para a alimentação saudável, que é a proteína, Uhum. né? Mas por outro lado, admite-se que o açúcar não seja tributado, né? Uhum. Então me parece que os deputados fugiram um pouco do objetivo da norma, Sim. né? Então esse é um ponto que trouxe bastante discussão. Uhum. Né? E um outro ponto também, Leila, que eu gostaria de destacar aqui também é em relação ao imposto seletivo. O imposto seletivo nada mais é do que um novo imposto que está sendo criado agora por conta da reforma, que ele tem o objetivo de desestimular o consumo de alguns produtos e serviços que seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Por exemplo. Por exemplo, veículos, cigarros, bebidas, né? E dentro da espécie veículos, havia uma grande discussão acerca se deveriam ser incluídos veículos elétricos ou não nesse Uhum. imposto seletivo. Né? Os deputados optaram por manter os veículos elétricos, né, por conta de que, apesar de eles não emitirem gases poluentes na atmosfera, né, há um grande índice de poluição decorrente do descarte incorreto de peças desses veículos, como, por exemplo, e principalmente as baterias, Uhum. né, que, se descartadas de forma incorreta no meio ambiente, podem liberar substâncias que, portanto, seriam prejudiciais à saúde e ao meio ambiente, o que justificaria, portanto, essa tributação mais excessiva em cima dos veículos elétricos. Sim. E E Tá, pode não, completar. pode, Pode. pode complementar, Não, Leila, por pode favor. complementar porque faltam outras coisas aí nessa lista, nessa sua Certo, lista. certo. Sim, porque aqui, como não poderia deixar de ser também, a gente teve aqui uma grande discussão, porque se por um lado os deputados deixaram os carros elétricos de fora, quer dizer, onerados por esse imposto seletivo, né, eles optaram por deixar os caminhões
de fora, né? E aí aqui eu gostaria apenas de analisar essa diferença para ver se Sim. realmente faz sentido. Uhum. Né? É indiscutível que os caminhões são poluentes, né? Emitem gases que prejudicam o efeito estufa, né? Prejudicam o meio ambiente, prejudicam a nossa saúde. Né? Mas, por um lado, me parece que foi acertada a escolha dos deputados em manter os caminhões fora da incidência desse imposto seletivo por conta dos efeitos que isso poderiam gerar. Né? A gente precisa ter em mente que hoje o escoamento da produção nacional ele é feito, na sua grande parte, através de caminhões. Sim. A partir do momento que se tributa pelo imposto seletivo os caminhões, isso, consequentemente, vai refletir no preço final dos produtos, que vão acabar sendo encarecidos também. Né? Afinal de contas, toda essa carga tributária adicional que é colocada em cima de produtos, ela acaba refletindo no consumidor final de uma forma ou de outra, com o repasse desses custos no preço. Agora, houve uma alteração aí também em medicamentos, né, doutor? Isso, essa foi um reconhecimento, na realidade, que há muito tempo já vinha sendo pleiteado, que foi no sentido de zerar as alíquotas dos absorventes íntimos femininos, né? E isso já é um movimento que vem acontecendo há bastante tempo e que tem toda a razão, é um produto de primeira necessidade para as mulheres, né? Então, nada mais justificável do que realmente privilegiar a isenção nesse tipo de produto. Né? E, por outro lado, outros medicamentos, como, por exemplo, o Viagra, que antes possuíam alíquota zero, passarão a ser tributados. Então, a gente teve, na realidade, um acerto, no meu ponto de vista. Né? Sim. Deixou-se de tributar um produto de primeira necessidade, utilizado diariamente pelas mulheres, que é o absorvente íntimo, e passou-se a tributar medicamentos outros, como, por exemplo, o Viagra, que não se enquadram como medicamentos de primeira necessidade. Agora, esse não é um texto definitivo, né? Tem muito caminho para andar ainda aí, né, doutor Lucas? Isso, tem muita coisa para acontecer ainda. Esse texto ele ainda não é definitivo, ele pode vir a ser alterado por parte dos deputados. Alguns pontos ainda estão sendo discutidos, né? Ainda não houve a desistência da inclusão das carnes na cesta básica, então pode ser que isso ainda venha a ser incluído, embora seja pouco provável que aconteça, né? Mas também outros pontos, como, por exemplo, a inclusão das armas no imposto seletivo, também será novamente discutido. Atualmente, os parlamentares eles cederam à pressão das bancadas que apoiam as armas, né, e mantiveram esses produtos fora do imposto seletivo. Mas há uma grande pressão para que as armas venham a ser também sobretaxadas com esse imposto para desestimular o seu consumo. Agora, doutor Lucas, esse grupo de trabalho acabou incluindo no texto uma figura que não existe na legislação atual e que também não estava no projeto do governo, que é o que eles chamam de nanoempreendedor. O que viria a ser isso, doutor Lucas? O nanoempreendedor, na realidade, ele foi uma nova categoria de seriam menores do que microempreendedores individuais, né? Hoje, a menor categoria de empresários seriam os microempreendedores individuais, seriam os MEIs. Os nanoempreendedores, eles seriam pessoas físicas que faturam até R$ 40.500 por ano. Mas que não tem empresa constituída. Isso, são pessoas físicas autônomos, né, no geral autônomos, né, que faturam até R$ 40.500 ao ano. Essas pessoas, de acordo com a alteração que foi promovida nesse relatório, elas estariam isentas do pagamento da CBS e do IBS. Então, elas não precisariam recolher, desde que observado esse limite de faturamento anual de R$ 40.500. Isso é uma forma de estimular o empreendedorismo, estimular o crescimento desses nanoempreendedores, né, agora assim denominados, né, de forma a estimular o crescimento da economia e a criação de novas empresas. Né? Afinal de contas, todos começam pequeno. No caso, aí claro, né, com essa receita anual de R$ 40.500, que seria mensal 3.375, essa receita, então, ela não iria caracterizar o microempreendedor. Então, ele poderia passar para esse nanoempreendedor sem pagar nenhuma alíquota de imposto. Isso, exatamente. Os nanoempreendedores eles estarão isentos do imposto, tanto da IBS quanto da CBS, desde que observado esse limite anual de R$ 40.500. E aí tem que ficar muito bem atento, né? Porque se passar, aí ele já está ilegal.
Isso, se extrapolar esse limite, ele já deixa de se caracterizar como não empreendedor e aí ele já passa a se sujeitar às normas dos micro e pequenos empresários. Doutor Né? E Lucas, aí estando sujeito à incidência do tributo. sim, com certeza. Doutor Lucas, para a gente já encaminhando, tem algum outro ponto dessa proposta que o senhor acha que é importante a gente elencar aqui, antes da gente terminar o nosso papo? Sim, eu acho que a gente poderia citar aqui a questão do cashback, né, que é uma novidade também Sim. trazida aí pela reforma tributária. Aham. Né? Então, esse novo relatório, ele manteve a previsão do cashback, né? Então, alguns produtos, como por exemplo, botijão de gás, energia elétrica, né? Eles terão uma redução de carga tributária por conta da devolução do imposto que será feito aos contribuintes de baixa renda. Uhum. Então, esses contribuintes que, regra, estarão cadastrados no CAD único, ao adquirirem determinados produtos, eles terão direito a receber uma parcela ou a integralidade do imposto que foi pago por conta da aquisição daquele produto ou serviço, né, por conta dessa nova sistemática do cashback. Né? E esse Então, programa, essa proposta toda, o senhor acha que demora muito ainda? Em que pé tá? Então, a previsão é de que o projeto de lei já vá à votação na Câmara dos Deputados agora na próxima semana. Aham. Né? Ainda tem algumas questões a serem discutidas, como a gente mencionou aqui, da questão da carne, questão das armas, né? Uhum. Dos carros elétricos também, enfim, que pode ser que faça com que atrase um pouco essa votação. Mas a previsão é que a votação ocorra já na semana que vem e depois ele segue o trâmite legislativo até aprovação e sanção presidencial, ou veto. Tá certo, então. Vamos continuar acompanhando o doutor Lucas Assis, advogado tributarista. Obrigada pelas suas explicações, por trazer luz a esse assunto, que muitas vezes as pessoas não entendem e acabam deixando passar batida, mas que interessa para todos nós, né, doutor Lucas? Perfeito, Leda. Eu que agradeço a oportunidade de estar comentando sobre esse tema tão atual e tão relevante que impacta na vida de toda a sociedade. Né? Parabenizo aí a Jovem Pan pela matéria e pela preocupação na divulgação desses detalhes. Tá certo, então. Obrigada, doutor Lucas, e até a próxima, com certeza. 4h56.